Bolsonarista tenta lacrar com aquela conversinha de sempre e é desossado pelo deputado Leonel Hadi. Deputado bolsonarista tenta lacrar com aquelas falácias de sempre e perde o rumo de casa ao ser desossado pelo deputado Leonel Hadi. Espia. A Receita Federal já deixou muito claro que a intenção era, sim, fazer um cerco a quem não estava declarando seu imposto de renda devidamente e que estava com valores superiores aos valores que são declaratórios através de cruzamentos de dados. Ou seja, não era só a questão policial e de segurança pública. Mas é errado? O certo é sonegar isso? Não, mas... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Nós vivemos um país onde as lideranças políticas que estão em cargo e mandato já não têm mais credibilidade porque falam uma coisa e depois fazem outra, que foi o caso das blusinhas para tantas outras, né? Aliás, não faz muito tempo que o Lula recebeu o Maduro, um ditador, com tapete vermelho aqui, jurando que era uma democracia. E agora não consegue sequer condenar essa tal dessa ditadura. E aliás, a picanha não ficou mais barata, a picanha ficou mais cara. Tem uma coisa que no governo Bolsonaro tinha também, dos indicadores que tu falou aqui, e que no governo Lula não tem, uma pandemia. E isso faz a diferença para indicadores de inflação, faz a diferença para indicadores de desemprego, faz diferença para indicadores de movimentação comercial. Assim, o PT no governo é uma irresponsabilidade fiscal sem tamanho que depois chega numa crise econômica. Este governo, do tal do Partido dos Trabalhadores, que aliás é muito interessante, né? Porque o Partido dos Trabalhadores, nos últimos anos, ele foi Partido dos Mensaleiros, ele foi Partido dos Banqueiros, ele foi Partido dos Empreiteiros, mas dos Trabalhadores ele não consegue ser. Interessante, porque devem aqui o representante do Partido Novo, que é o Camusato, falar sobre trabalhadores, enquanto o governador do estado dele aumentou em 300% o salário e ao mesmo tempo cortou, né, colocou um teto de gastos lá em Minas Gerais. E é um governador que apoiou, como eu já falei, a taxação dos importados, ou seja, da Shen. Tá tudo certo. Aí agora o Lula, meu Deus do céu. E é interessante a gente vir sempre com esse argumento do Bolsonaro, da pandemia. Só que durante a pandemia, o Brasil foi o terceiro pior país na recuperação econômica e com a maior inflação do período. De 199 países analisados no período. Terceiro pior era o Brasil. Então quer dizer, é só a pandemia? Ou a gente tinha um governo péssimo e que agora todos os índices socioeconômicos do Brasil melhoraram? Isso é dado concreto. Os dados socioeconômicos do Brasil e da economia brasileira melhoraram. Nós temos crescimento, nós temos uma melhora dos quadros econômicos, nós temos uma redução da miséria, da pobreza extrema. Isso não são dados que eu estou trazendo aqui porque eu sou do PT ou qualquer coisa do gênero. São dados que qualquer pessoa vai lá e checa na internet. São dados realmente confiáveis. É isso que é importante que a gente faça. Que a gente vai ter um debate realmente racional, um debate honesto, um debate baseado em fatos e não em falácias, em lacração de que o PT é o partido dos mensaleiros, o PT não sei o quê. Bom, se a gente for por essa lógica, o MDB, o PP, o PL, então, o que seriam? Se a gente for comer, porque parece que é só o PT que tinha nessa época. Bom, quem fez seus crimes tem que ser punido, responsabilizado. Agora, toda hora que a gente está num debate, começa a puxar que nós somos, em tese, um partido de criminosos, que nós somos, em tese, um partido isso ou aquilo, bom, eu não preciso dizer que o maior líder da extrema-direita hoje vai ser preso daqui a alguns meses e vai ficar mais de 40 anos na cadeia. É só somar as penas dele. Nós temos a inserção de dados falsos no banco de dados do governo. Nós temos falsificação da carteira da vacina. Nós temos peculato, furto, né, de bens da União. Nós temos lavagem de dinheiro. Nós temos tentativa de golpe de Estado. Aí as pessoas, mas o que é uma tentativa de golpe de Estado? E sobre o Maduro, dane-se o Maduro. Pra mim, o Maduro é um ditador. Não tem problema nenhum, falo aqui. Isso é ótimo. Agora, de qualquer forma, eu acredito que nós temos uma conjuntura internacional que também pressiona a Venezuela pra ter uma oposição ao Maduro que é 10 vezes pior que ele também. Tem um bando de fascistas lunáticos, vê os vídeos ali que fica apavorado. Ele diz assim, Venezuela não sei que rumo vai tomar, porque de um lado ou de outro é muito ruim. Então, assim, é importante que a gente tenha essa percepção e que a gente faça um debate sério. Mas mandou representante pra posse do Maduro, mas que se dane o Maduro, eu acabei de falar. Mas é o governo dane-se o Maduro. É o governo brasileiro. Maduro. Acho que tu representa Maduro é ditador. Se for assim, então nós não poderíamos ter Camusato. Vinculação com a Arábia Saudita. Não poderíamos ter relação com o Catar. E o Bolsonaro foi lá beijar a mão, inclusive ganhou joias do ditador que é a Arábia Saudita que mata jornalistas. Vamos parar com essa conversa. Dane-se o Maduro. Dane-se as ditaduras. Agora, geopolítica se faz de forma de articulações econômicas. Caso contrário, nós não poderíamos ir para o Oriente Médio e falar com quase nenhum país lá. Agora, voltando em relação a isso, eu acredito que é um momento muito triste para nossa sociedade, em que o Camusato aqui vem falando como se fosse terra arrasada, como se o governo não tivesse nenhum tipo de mérito. Ele esquece de dizer que nós temos agora uma nova tabela de imposto de renda que vai passar a valer em 2026, que vai isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais, que antes era 2.600. Já foi desdito, né? Vai desdito, não sei, eu tô te falando o dado concreto. Qual é o projeto do governo Lula? Qual era a promessa dele de campanha? Há quantos anos não se fazia alteração na tabela do imposto de renda? Bolsonaro teve 4 anos, não fez nada. Então isso é evidente.
seguinte, e aí nós temos de 99 dados sociais, 66 o Lula teve avanços nesse governo. De 99, 66. 2/3 do total. Aí quer dizer que não, que só tem prejuízo, que o governo Lula é isso e aquilo. Isso é pós-verdade. Podemos divergir aqui. O Camozato pode achar que o Estado tem que ser menor, que não tem que ter Bolsa Família, que não tem que ter Minha Casa Minha Vida, que não tem BPC. Não, eu tô te dizendo, quando tu fala em Estado menor, é isso que as pessoas têm que entender. Que vai faltar policial, que vai faltar professor, que vai faltar médico no posto de saúde. Em Minas Gerais não, é verdade, dane-se. Eu tô falando. Se tu fala em redução do Estado, nós temos que entender que o Estado, ele serve para um propósito público, para as pessoas que mais precisam. O Estado petista serve para não é Estado petista. O Estado não pertence ao PT. O Estado pertence à sociedade e ele deve prestar o melhor serviço possível para a sociedade. Essa é a obrigação de toda a classe política do nosso Brasil, deveria ser isso, e não ficar recebendo emendas PIX ou o orçamento secreto para ficar fazendo obras na sua cidade, desviando dinheiro para depois favorecer campanhas eleitorais, como nós sabemos. Agora, se nós formos pegar o governo, de 99 dados, 66 apresentar avanços, significa que o governo tem mais acertado do que errado. E aí, ouvindo aqui, parece que a gente está em terra arrasada, que é um governo que tem 10% de inflação como o Bolsonaro, que é um governo que a gasolina está chegando a R$10 como no Bolsonaro. E não, nós temos aqui alguns pontos de acertos que precisamos fazer, na verdade, acertar esses pontos, mas a maioria dos